Meus irmãos, com muita alegria, desejo saudá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, a nossa pastora Janilda, que com muito carinho, direcionada por Deus, nos formulou o convite para estarmos aqui nesta tarde, neste primeiro círculo de oração do ano de 2022. Aproveitar a oportunidade e desejar a todos os nossos irmãos um 2022 abençoadíssimo para toda a igreja, em nome de Jesus. Capítulo 2. Também saudar os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo. Que o Senhor Jesus também te abençoe de forma generosa. Versículos de número 6 e o versículo de número 7. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, versículo de número 7, 6 e 7, para a nossa meditação. Todos já puderam localizar o texto, com o sinal diga amém. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito. E envolveu em panos. E deitou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. E a igreja diz amém. Queridos, o texto que temos aqui nesta tarde, convidei os irmãos para ler. Acredito que seja um texto muito conhecido de toda a igreja. Texto este que fala-nos a despeito do nascimento de Jesus Cristo. Os irmãos sabem profundamente todo o contexto histórico desse texto do capítulo 2 sobre o nascimento de Jesus, quando Maria e José tiveram que ir à sua terra natal para participar de um alistamento. E este alistamento, os irmãos sabem o tanto quanto eu, era para que pudessem pegar informações de todos os moradores daquela terra, da sua cidade natal. E esse alistamento era para que eles pudessem informar a questão de terras, se eles tinham ou não, de servos, se eles tinham ou não, de gados, se eles tinham ou não, a questão financeira, como é que estava. E havia todo esse levantamento da vida das famílias naquela época. E os irmãos sabem o tanto quanto eu que Maria, ela estava grávida e o texto diz que ela estava bem próximo, muito perto de dar à luz, a saber,
do menino Jesus. Interessante, meus irmãos, é que a Bíblia diz no versículo 6 e 7 que aconteceu que eles estando ali, cumprindo a ordem, a lei, se cumpriu os dias em que havia Maria de dar à luz. E o texto diz que se cumpriu de fato, ela deu à luz, e o texto diz que era o seu filho primogênito. O texto também vai nos dar alguns detalhes, dizendo que quando ele nasceu, ela envolveu ele com tiras de panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu lendo esse texto, eu fui recorrer a algumas fontes paralelas à Bíblia Sagrada e pesquisando um pouco sobre o nascimento de crianças na cultura e no costume judaico, eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Segundo o costume judaico, vai nos dizer, a despeito do nascimento de uma criança, que o pai ele não podia participar do nascimento da criança, do seu filho, mas ele aguardava com expectativa até que alguém fosse lhe dar o aviso que a criança havia nascido. Então, segundo a cultura e o costume judaico, o homem, o pai, ele não podia participar do nascimento do seu filho. Diferentemente dos nossos dias de hoje, porque a gente sabe que existe hoje a oportunidade do pai assistir o parto, né, do seu filho ou da sua filha. Eu tive a oportunidade de poder participar de 2 partos da minha esposa. O primeiro foi o Bernardo, que com 2 dias de nascido, o Senhor Jesus resolveu recolher. E depois veio o Guilherme. O Guilherme hoje tem 3 anos de idade. E, irmãos, não dá para explicar como é fantástico, como é fenomenal, não tem palavras para descrever a oportunidade que um pai tem de participar de um parto, de ver o seu filho nascendo, de ver um filho seu nascendo, de ouvir o choro do filho, de poder pegá-lo depois que ele nasce nos braços, de ver toda a equipe médica ali poder limpar o seu filho, de cuidar dele, depois de ele ir para uma sala e ficar ali, você fica naquela expectativa muito grande de poder ele sair do hospital, depois ir para casa e você poder participar daquele momento que é singular. Então, eu entendo com isso que para que você chegue nesse ápice desta alegria, deste ato tão lindo, tão fantástico, eu entendo que há todo um processo para que você possa de fato se alegrar. E para que você possa ver, pegar nos braços, sentir aquela emoção de fato, existe um tempo, existe um processo, que é o processo da gestação. E todo o processo da gestação, ele traz algumas coisas, principalmente para a mulher.
A mulher, neste processo da gestação, antes que o menino venha, ela vai passar por algumas misturas de sentimentos. A mulher, ela fica mais sensível. As pernas, né? Ela começa a inchar. Existe a questão que a mulher, ela passa a comer mais, porque ela precisa tanto se alimentar, como também alimentar a criança que está no ventre da mãe. Existe a questão do tempo, da ansiedade. Existe todo um processo, como quem é pai, quem é mãe aqui sabe muito bem deste processo, antes que o menino chegue. Existe um tempo, existe um processo, existe a questão da ansiedade, existe a questão do projeto, existe a questão da preparação para que a criança possa de fato chegar e você usufruir daquilo que você desejou, daquilo que você está desejando, daquilo que de fato você quer que conclua para a sua vida. Então hoje é totalmente diferente, como nos tempos antigos, principalmente na cultura judaica. O pai não podia participar do parto. O pai não podia participar daquele momento até que alguém pudesse anunciar para ele de que a criança havia nascido, então ele entrava. Continue olhando para mim, por favor. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, a questão do filho, do nascimento de um filho, nós entendemos, segundo a luz da Bíblia Sagrada, que filho é símbolo de bênção. Filho é símbolo de bênção. Vou repetir de novo. Filho é símbolo de bênção. Promessa de Deus que veio para a mãe e para o pai, que se concretizou. E aí, quando a gente olha em toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai descobrir isso. Porque, principalmente Ana, quando Samuel chega, ela vai dizer isso, né? Deus cumpriu aquilo que ele falou, porque Samuel significa ouvido de Deus, né? Foi uma promessa do Senhor, prometido do Senhor. Então, criança, filho, é símbolo de bênção. Quando eu olho para essa questão da bênção, quando eu olho para essa questão do nascimento, do filho, eu entendo, trazendo para a nossa vida espiritual, que essa questão do nascimento também ela serve para cada um de nós no âmbito espiritual. Quando eu trago para os nossos dias, da nossa vivência como cristão, eu entendo também que esse processo ele acontece também na nossa vida como cristão. Existe a questão do nascimento nosso como cristão, quando nós estamos caminhando, engateando na fé, nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos começando na fé, engateando, servindo a Deus, até ficarmos um pouco maduros, aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos ficando mais conhecedores da palavra, e aí nós vamos crescendo na graça, nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Existe também o nascimento como o nascimento ministerial. Todos nós que estamos caminhando na fé, Deus começa a nos esclarecer, clarear algumas coisas no ministério, e a gente vai se envolvendo na obra de Deus, e a gente também tem esse processo do nascimento da questão ministerial, né? Eu me lembro, há 9 anos atrás, estou caminhando agora para 10 anos, quando o nosso pastor Antônio José, ele olhou para mim, até conversei com ele agora, no ano passado, no finalzinho do ano, e disse para ele que estava completando 9 anos na congregação. Disse: pastor, o senhor confiou uma congregação a um menino de 23 anos de idade para assumir uma igreja, a minha primeira igreja.
né? E o pastor confiou a minha responsabilidade. E foi um começo, foi um nascimento, né? E a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. E eu confesso que no início eu tive medo. No início a gente vai sendo confrontados. A gente não sabe lidar com algumas coisas, mas Deus que está conosco ali no nascimento, Ele vai nos orientando como é que a gente deve fazer. O Senhor vai nos ensinando e vai dando tudo certo. E até hoje a gente vai aprendendo como deve servir a igreja, como deve servir a Deus. Mas existe um começo, existe um nascimento. Existe a questão do nascimento de uma promessa, de um milagre, de uma bênção. Nada acontece no estralar dos dedos. Para que algo chegue até você e nasça na sua vida, existe um processo de Deus. Entenda que para que alguma coisa chegue na sua vida, para que um milagre aconteça, para que uma bênção que você está desejando há tanto tempo chegue na sua vida e você se alegre, possa usufruir da bênção, você tem que entender que existe um processo de Deus. Existe a questão da preparação, existe a questão de todo um tempo, da ansiedade, existe todo um processo que Deus primeiro vai te preparar, que Deus vai te moldar, para que quando a bênção chegue, você possa saber administrar aquilo que Deus vai fazer chegar na sua vida. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Diga amém, meus irmãos. Então existe todo um tempo, todo um processo, existe toda uma ansiedade, existe todo um projeto, uma preparação. E aí no momento em que a criança nascia e o pai era avisado de que o menino ou a menina havia nascido, então esse pai, ele entrava no ambiente, ele entrava na geografia, ele entrava no espaço, ele entrava numa casa, ele entrava no local em que o seu filho havia nascido. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, já encerrando. É muito rápido o que eu tenho para entregar para a sua vida nesta tarde, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quando ele entrava, ele tomava algumas atitudes, que era costume do pai fazer isso com a criança. E é sobre essas atitudes que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. Interessante que eu comecei a pesquisar, comecei a ler um pouco sobre isso, e descobrir algumas coisas muito importantes que o pai fazia quando ele entrava no local em que o filho havia nascido. E o texto diz que a primeira coisa, ou as literaturas paralelas à Bíblia diz que quando ele entrava no ambiente e ele via o filho, aleluia, ele via a filha, ele via a criança, ele tomava a primeira atitude. E a primeira atitude que ele tomava, ele pegava a criança e colocava ela em seus joelhos. Ele pegava a criança, a bênção, a promessa, e ele olhava e dizia: eu tenho que tomar a primeira atitude. E a primeira atitude que eu tenho que tomar é colocar a criança nos meus joelhos. Joelhos da Bíblia fala de consagração. Joelhos da Bíblia fala de oração, fala de sacrifício. Tudo que Deus manda, tudo que Deus cumpre na sua vida, tudo que Deus manda e envia para você, a primeira atitude que você tem que fazer é colocar isto que Deus manda para você, isto que Deus traz para você, o cumprimento de uma promessa que Deus realiza para você. Você tem que começar na oração, você tem que começar na consagração, você tem que começar no sacrifício. Você se lembra de Ana? Quando ela pedia a Deus um filho, só que Ana pedia a Deus um filho
para mostrar para Penina que ela também podia ter, e que ela também tinha. E todas as vezes que ela subia no monte para sacrificar a Deus, para sacrificar ao Senhor, e Deus não lhe atendia, porque a motivação de Ana era uma motivação totalmente diferente daquilo que Deus de fato queria que ela tivesse. Porque Ana subia no monte pedindo, em Siló, no templo, orava, sacrificava ao Senhor, pedindo a Deus um filho, para mostrar para Penina que ela também tinha. E Deus não quer que, quando Ele te dê uma bênção, você mostre para alguém que você também tem, porque esta é uma motivação errada. Mas no dia que Ana subiu e sacrificou o Senhor, e ela olhou para Deus e disse: Deus, se tu me deres um filho, eu darei ele para o Senhor. Aí Deus disse: está feito. Porque enquanto você subia para pedir, para mostrar para a Penina que também tinha, eu via que a tua motivação era errada. Mas quando você subiu e fez um voto para mim, dizendo que ia me oferecer, aleluia, aí Deus disse: quando tu descer, seja feita conforme a tua vontade e a tua oração. Glória a Jesus. Se lembra quando o Faraó, quando ficou sabendo que Israel estava crescendo, lá no capítulo de número 1, e a Bíblia diz que o povo estava se multiplicando, e ele deu uma ordem para que as parteiras pudessem matar todas as crianças que nasciam do ventre das hebreias. Glória a Jesus. E que as hebreias, meus irmãos, quando ia dar à luz, era diferente das egípcias. E a Bíblia diz que as parteiras, quando ia ajudar as hebreias dar à luz, aí o texto diz que quando ela chegava lá, as hebreias já tinham dado à luz, não precisava nem ajudar elas. Aí Faraó ficou sabendo que as parteiras estavam preservando os meninos que estavam nascendo. Aí ele olhou para as parteiras e disse assim: por que vocês não estão obedecendo? Por que vocês não estão matando as crianças que estão nascendo do sexo masculino? Aí as parteiras disseram: não, meu senhor, é porque as hebreias são diferentes das egípcias. As egípcias, elas dão dificuldade. As egípcias, elas são problemáticas para dar luz. Mas quando a gente chega para dar a luz aos filhos das hebreias, quando a gente chega, elas já têm dado a luz. Por quê? Porque elas dão luz ajoelhadas sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha na Bíblia simboliza Cristo, simboliza Jesus. Sabe por quê? Porque quando você coloca, aleluia, aquilo que Deus faz chegar na sua mão, nos joelhos, não tem diabo que possa arrancar aquilo que Deus te entrega nas tuas mãos. Alguém está me entendendo? Levante uma das suas mãos e glorifique a Deus por esta palavra. O ano de 2022 chegou, glória a Jesus, e talvez não se cumpriu aquilo que você estava esperando que Deus realizasse na sua vida, mas o Espírito Santo te trouxe aqui no primeiro ciclo de oração do ano de 2022 para te dizer: começa bem este ano. Como? Colocando nos teus joelhos aquilo que Deus te prometeu, porque o que Ele prometeu vai se cumprir para a glória de Deus. Alguém acredita? Diga glória a Jesus aqui nesta tarde. Então a primeira coisa que o pai fazia, ele pegava a criança e colocava sobre os joelhos. Às vezes a gente quer pegar os nossos problemas, e dar para outras pessoas resolver. Mas eu quero te dizer uma coisa: com Deus as coisas se resolvem no joelhos. O que o juiz não pode fazer, os teus joelhos fazem. Eita Jesus. Aquilo que o advogado não pode fazer, os teus joelhos fazem. Aquilo que o teu amigo, que o teu companheiro não pode te ajudar, os teus joelhos fazem. Dá para dizer a duas pessoas que estão perto de você, mas só se você puder, olhe para ele e diga assim: coloca nos joelhos que vai dar certo. Olha aí para ele. Coloca no joelho que vai dar certo.
consagra ao Senhor que vai dar certo. E apresenta para Deus que vai dar certo. Você já fez de tudo e nada se moveu, mas se você colocar no joelho, aleluia. Tem alguém vivo aqui nesta tarde? Faz alguma coisa aí. Coloca nos joelhos. Ele pegava a criança, a bênção, e colocava nos joelhos. Apresentava a Deus, consagrava ao Senhor, sacrificava a Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que quando ele, segundo a cultura judaica, diz que quando ele entrava, ele pegava a criança e esfregava com sal. Meu Deus. A pele da criança, para quê? Para endurecer a pele. Espírito Santo, vou dar mais uma chance para eles pegarem. Ele pegava a criança, não colocava talco não, viu? Não colocava perfume, ele ia lá e pegava o sal. Eita! Pegava a criança e começava a esfregar a pele dela. Para quê? Para endurecer a pele. Você sabia que naquele tempo, os trabalhadores em Israel, no lugar de dinheiro, eles recebiam sal? Porque o sal conservava a comida. O sal era um dos ingredientes mais fantásticos, fenomenais que havia na época. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. É o tempero. Mas vamos lá. Por que eles faziam isso? Para já deixar a entender a criança o que eles iriam enfrentar na sua vida. Para que a pele pudesse estar dura. Isso fala aqui no sentido espiritual, para estar preparado. Aleluia. Contra os embates da vida, contra as dificuldades da vida. Jesus passou por este processo. Porque quando Jesus, o texto vai dizer que pegaram tiras de pano. Isso aqui é mais da frente, outro tópico. Mas Jesus passou por este processo do sal esfregado na pele. Para quê? Para que ele pudesse já entender o processo que ele iria enfrentar da questão do sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que Jesus suportou. Oh, glória a Jesus. É por isso que bateram nele e ele suportou. É por isso que esbofetearam ele e ele suportou. É por isso que puxaram as vestes, aleluia, que havia em seu corpo, e as feridas abriram, porque ele suportou. Porque ele sabia que hoje à tarde aqui haveria um povo que precisava ouvir a sua palavra. E a Bíblia diz que ele venceu o sacrifício na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu posso falar a verdade, sim ou não? É por isso que muita gente não entende. Porque a luta vem contra você e você suporta, aleluia. É por isso que algumas pessoas olham para vocês assim: rapaz, não consigo entender não. Aquela irmã está passando tanta luta, tanta prova, tanta situação difícil. É tanto vale, é tanto deserto. Mas ela coloca a melhor roupa. Ele coloca a melhor roupa e ainda vem para o ciclo de oração. Quando chega aqui, quando o diabo pensa que você vai ficar calado, você dá glória a Jesus, levanta a mão, canta com entusiasmo. E o diabo diz: não estou entendendo. É porque você foi esfregado no sal, rapaz. Ô glória, ô glória. Dá para dizer o irmão, a irmã que está perto de você, diga assim: você foi esfregado no sal. Você suporta, você aguenta. Você está dizendo: Senhor, não dá mais, Senhor, eu não vou conseguir. E Deus está dizendo: você suporta, você aguenta, porque você foi esfregado no sal. Aleluia.
esfregado no sal. Alguém bate em você, parece que nem bateu. Uramara Shurianda. Alguém joga pedra em você, parece que nem bateu. Oh, glória. Alguém diz, agora ela desiste. Oh, glória. Agora ele volta. Volta nada, eu vou é para frente, eu vou é marchar. Aleluia. Porque eu sei o Deus que me chamou, Ele me esfregou, foi no sal. Agora escute. Por que esfregar no sal? A pele fica dura, resistente, e aí você fica preparado. Você fica o quê? Preparado. Posso falar a verdade, sim ou não? Antes de Deus te entregar algo, primeiro Ele vai te preparar. Vou falar de novo. Antes de Deus te entregar algo, primeiro Ele vai te preparar. Por quê? Já vai, hein? Porque eu descobri, já estou encerrando, que o sal fazia com que os insetos, pastor Chaguinho, os insetos não pudessem pousar na criança. Viu o sal, os insetos saíam. Por quê? Porque o corpo da criança estava preparado. Isso era uma questão de um antisséptico. Para limpar tanto o corpo, como também fazer com que os insetos não pudessem se aproximar para atacar a criança. Deus não pode te entregar algo sem antes você estar preparado. Porque se Ele te entregar algo sem você estar preparado, você vai colocar a perder aquilo que Deus já está preparando há tanto tempo. É por isso que você não está entendendo esse processo de Deus na sua vida. E eu não sei há quanto tempo este processo de Deus está acontecendo na sua vida. Do esfregamento do sal. Eita Jesus. Eu não sei há quanto tempo você está suportando este processo de Deus na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde, eu não tenho nem sombra de dúvida disso, para te dizer, sou eu te preparando. Eita glória a Jesus. Sou eu te esmerando. Sou eu te moldando, glória a Jesus. E talvez está doendo, glória a Deus. Talvez está arrancando lágrimas. Talvez você diz, eu não aguento mais. E Deus está dizendo, eu estou te preparando para a coisa extraordinária que está chegando aí. Dá para você levantar uma das suas mãos? Porque eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a tua vida. Que o ano de 2022 será um ano diferente na sua vida. Eu estou profetizando na sua vida diante da palavra. Eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Que este ano de 2022 será um ano diferente, em que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E aí você vai entender o porquê de todo este processo. É que Deus estava te preparando para a bênção que vai chegar nas tuas mãos. Quem pode tomar posse, fecha a mão e recebe em nome de Jesus. Mas deixa eu terminar. Terceiro, aí o texto diz, versículo 7, observe aí na sua Bíblia. Olha o versículo 7. A Bíblia diz que quando ela deu a luz, diga comigo assim bem alto, por favor. Ela envolveu o menino em tiras de panos. Por que esse processo? A fim de dar firmeza.
ao corpo da criança e para proteger ela. Você está preparado para receber essa palavra de Deus sobre a tua vida? Deus vai te dar firmeza. Você vai continuar firme este ano. Oh, glória. Você vai continuar no seu lugar. Se levantando contra você o espírito do governador. Está escrito lá na Bíblia. Não sai do teu lugar. Tudo que o diabo quer te tirar da onde Deus te colocou. Eita Jesus. Não, vou ter que falar isso aqui porque está descendo algo de Deus aqui nesta tarde para a sua vida. O Espírito Santo está mandando eu falar para você hoje. É para você que veio hoje, para você que está em casa nos ouvindo. Deus vai te dar firmeza. Ele vai te dar estrutura. Ele vai te proteger. Aleluia. A gente sabe que o corpo da criança, ela é flexível, ela ainda não tem aquela estrutura formada. E para a criança poder ficar firme, ela precisa ser envolvida em tiras de pano. Deus vai te envolver nesta tarde aqui. Eita Jesus. Quem pode dar glória ao Senhor Jesus nesta tarde? Você sente que esta tarde Deus está te abraçando hoje? Você crê que esta tarde Deus está te dando firmeza? Você nem vai cair, nem vai desistir e nem vai parar, porque está descendo graça de Deus para te dar força hoje. Receba a força de Deus nesta tarde hoje. Você pode sentir força de Deus caindo sobre a tua vida. Você não vai parar, porque Deus está te dando firmeza hoje. Sinta Ele te envolvendo hoje. Está te dando firmeza. Fecha a Bíblia para não enfadar vocês. Mas a quarta coisa que eu encerro agora. Aí quando ele fazia todo esse processo, pastor Chaguinha, me permita me direcionar ao Senhor. Aí a Bíblia diz assim, o texto diz, né, lá em Lucas, que João Batista estava no deserto. Foi até o dia que o Senhor o apresentou. Aí o que é que eles faziam? Depois que colocava no joelho, depois que passava o sal, endurecia a pé, preparava ele, firmava, enfaixando todo o seu corpo, dando firmeza. Aí ele mostrava a criança. Eita Jesus. Para todos que estavam aguardando aquele momento. Eu vim para ministrar sobre a sua vida. Que está chegando o tempo de Deus dele mostrar. Não, estou ministrando sobre a tua vida. Está chegando o tempo de Deus dele mostrar para todos que o menino está vivo e que a promessa aconteceu. Você crê nisso? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? O tempo de Deus mostrar. Eita Jesus. Alguém duvidou, mas Deus vai mostrar. Alguém disse não chega, mas Deus está dizendo eu vou mostrar. Alguém está dizendo faz muito tempo, mas Deus está dizendo eu vou mostrar. E tem mais, quando eu mostrar, alguém vai se alegrar. Eita, diga para duas irmãs, diga para dois irmãos que estão perto de você, diga assim, Deus vai mostrar, viu? Vai aparecer. Diga aí para sua irmã, diga para o seu irmão, vai aparecer. É Deus quem vai mostrar. Oh glória, oh glória, oh glória. Alguém duvidou, mas Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Alguém se levantou, mas Deus vai mostrar. Eita glória a Jesus. Torceram ao contrário, mas Deus vai mostrar. Eita glória a Deus. Quem crê que vai acontecer isso? Quem crê? Oh glória, oh glória. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria e não cumpriria com a sua palavra.
Jeremias capítulo 1. Jeremias, o que é que tu vê, meu filho? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Pode passar o céu e pode passar a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar, vai se cumprir para a glória de Deus. Quem recebe, diga glória a Jesus aqui nesta tarde. Obrigado, pastor.